Olá, olá, boa tarde. Eu sou Maíra Martins Crespo, tabeliã de Jaguaruna, e pergunto: você sabe o que é DAV e testamento vital? Se você é concurseiro e nunca ouviu falar disso, aposto que já sentiu um frio na espinha. Pode confessar que eu sei. Brincadeiras à parte, porque o assunto é sério. O tema tem tudo a ver com esse momento tão delicado que estamos vivendo. Essa pandemia nos faz refletir sobre muitas coisas, sobre a fragilidade da vida e a sua finitude, que pode acontecer quando a gente menos espera. Se você ficasse impossibilitado de tomar decisões, inclusive sobre o seu próprio tratamento de saúde em caso de doença incapacitante, será que a sua família faria o que você gostaria que fosse feito sobre a sua própria vida? Já parou para pensar? A pessoa, no caso o paciente, é livre para optar pela realização ou pela recusa a qualquer tipo de tratamento ou intervenção médica. Diz o artigo 15 do Código Civil: ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. É a chamada autonomia privada. É a manifestação da vontade do próprio paciente que, tendo as informações indispensáveis à formação da sua livre convicção, aceita ou não ser submetido a determinado tratamento médico. No caso de não poder mais se manifestar sobre os cuidados com a sua saúde, essa autonomia pode ser manifestada em um documento público lavrado pelo tabelião de notas, cuja eficácia ocorrerá no futuro se a situação incapacitante ocorrer e se não houver perspectivas de reversão do quadro clínico. Assim, a DAV, ou Diretivas Antecipadas de Vontade, ou Testamento Vital, ou Testamento Biológico, Testamento de Vida ou ainda Testamento do Paciente, são disposições feitas por indivíduo maior e plenamente capaz, nas quais ele revela o seu intuito de submeter-se ou não a tais e quais tratamentos médicos na hipótese de, no futuro, ocorrer alguma situação que possa impossibilitar a sua manifestação de vontade de forma livre e autônoma. Particularmente, eu não simpatizo com as terminologias iniciadas com testamento, porque pode gerar uma confusão com o verdadeiro testamento, que é a disposição de última vontade manifestada por uma pessoa e cujos efeitos se operam somente após a morte do testador, que não é o caso da DAV. A DAV prestigia a autonomia da vontade, permitindo que a própria pessoa decida sobre a sua vida e a sua saúde e não seus familiares, já que em princípio caberia justamente à família eventual escolha e consentimento para tratamentos médicos na hipótese de o próprio indivíduo não ter mais o necessário discernimento para decidir por si só. É um documento que objetiva evitar eventuais conflitos no seio familiar ou mesmo o dissenso entre a vontade dos parentes e a vontade do próprio indivíduo. É evidente que essa manifestação de vontade deve ser livre e espontânea. E a DAV necessariamente deve ser por instrumento público? Não, mas convém. Especialmente na hipótese de conflito na família. E por que eu digo isso? Vocês lembram do caso dos testamentos do Michael Jackson, que ninguém sabia qual era o válido? Pois então, como no cartório é tudo indexado, não há dúvida quanto à data da manifestação da vontade e nem quanto à real intenção da declaração, pois o tabelião afere a capacidade do declarante, certificando isso na escritura, que é
um documento dotado de fé pública. Evidentemente, é muito mais seguro do que um escrito particular, mas, enfim. Então, a capacidade é aferida no momento da declaração, de modo que a incapacidade superveniente não invalida o ato e nem a capacidade superveniente torna válida uma declaração feita em um momento de incapacidade. Também é possível a revogação da DAV a qualquer tempo. Por ser um ato relacionado ao direito à vida, evidentemente que há polêmica sobre o tema. Há quem conteste a validade e a eficácia da DAV, asseverando que a vida deve ser preservada a qualquer custo. Mas há quem defenda que o direito à vida tutelado pelo nosso ordenamento jurídico é o direito à vida digna, como decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana previsto lá na Constituição Federal. Portanto, se a pessoa é portadora de doença irreversível, postergar uma vida vegetativa ou retardar a sua morte diante da inexistência de perspectiva de cura implica em um sofrimento ainda maior, o que contraria o direito a uma vida com dignidade. Logo, é lícito o cumprimento do desejo de alguém que, quando lúcido, optou por não ter sua vida inutilmente postergada ou sua morte inutilmente adiada com tratamentos inúteis. Vou aproveitar esse vídeo para propor uma reflexão. Faltam menos de 10 dias para um novo ano. É claro que a passagem para 2021 não vai mudar como um passe de mágica as nossas vidas e tudo o que a gente viveu em 2020. Foi, na minha opinião, um período único para se aprender, refletir e mudar certos comportamentos. Dizem que a vida é um sopro e vimos na prática o que isso significa. E uma das pessoas mais importantes da minha vida sempre me disse que o que se leva da vida é a vida que se leva. E como isso é verdadeiro! Ontem eu vi um filme que terminou com uma mensagem muito bonita. E eu escolho encerrar este vídeo com a mesma mensagem. Seja gentil, porque todo mundo enfrenta uma batalha. E se realmente quiser ver como as pessoas são, só o que precisa fazer é olhar. Seja gentil e olhe.